Isso é verdadeira riqueza. Agora, muitos não estão se dando conta disso. Nós estamos vivendo dias muito estranhos, né? Dias difíceis mesmo, com relação a tudo que está acontecendo. Mas há um povo que Deus está colhendo no meio disso tudo. Porque você não tenha dúvida. Qualquer um que ele vai levar. É aquele que é dele mesmo. Aquele que está aceso, aquele que tem a unção. Aquele que de fato está cheio dele, da presença dele. Ele estar em você é uma coisa, você estar cheio dele é outra. Ele pode estar na vida de muitos, mas muitos estão indiferentes àquilo que está na vida deles. Que é o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, que é o próprio Deus. É inexplicável racionalmente, é inexplicável. Mas é revelado a nós. As coisas inexplicáveis, Deus nos revela, para que sejamos sempre dele. E muitas coisas estão nos desviando dos interesses de Deus. Muita coisa. Você já reparou que se a gente não souber usar isso aqui, isso vai tomar o nosso tempo, o tempo que precisa ser dado a Deus para os propósitos dele, não é dado a ele. É dado a nós mesmos para nada. Nós vamos começar a meditar em muitas coisas que são de altíssima importância, altamente relevantes. Enquanto que nós nos pegamos, muitas vezes, vazios, dispersos, absortos, com tantas coisas que às vezes estão girando em nosso redor e nós não estamos vivendo o céu na terra. Jesus enviou o Espírito Santo desde 2000 anos atrás para nós vivermos o céu aqui e levarmos muitos conosco. Eu quero falar de doação para que haja multiplicação. Eu quero que você se compenetre bem daquilo que eu vou dizer hoje pelo Espírito de Deus. Amém? Para que você compreenda com exatidão a maneira como Deus age. A metodologia divina, que não tem nada a ver com a terra. Mas Ele pode nos fazer, e Ele quer nos fazer, pessoas triunfantes aqui na terra, mesmo enfrentando muitos desafios. Mesmo enfrentando tudo que você está vendo hoje que está sendo difícil, nós vamos superar. É perfeitamente factível que nós superemos tudo isso. Amém, amados? Não quero ficar falando difícil, mas eu estou falando pelo Espírito aqui, amém? Eu quero ser inteligente, porque Jesus falou para nós sermos inteligentes. Ele chamou a atenção dos discípulos. Nem vocês são inteligentes. Já estavam andando com ele há quase 3 anos e não tinham se tornado inteligentes ainda. Recebendo tudo da inteligência divina. Agora, hoje, nós possamos ter e está à nossa disposição a inteligência de Cristo. Porque nele estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E às vezes nós desperdiçamos isso. Deixa eu ler uma coisa aqui. Eu pus aqui para ler, mas eu ia ler no final. Amém? Já estou pregando, fica frio. Não, fica quente. Pá. Pastora Maristela que passou aí para algumas pessoas, um grupo aqui da igreja. Para aqueles que acham que não tem sentido ir à igreja para congregar. Você vai ver como é importante isso. Um frequentador de uma igreja escreveu a seguinte mensagem para um jornal.
Eu tenho ido à igreja por 30 anos. E durante este tempo, devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Mas, com exceção de uma ou outra, não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, acho que estou perdendo meu tempo. E os pastores também estão desperdiçando deles. Essa matéria divulgada no jornal gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor igualmente divulgada nos seguintes termos. Estou casado há mais de 30 anos. Quem está casado há mais de 30 anos? Eu quase, hein? Faltando 7. Quem está casado há mais de 30 anos? Não tenha medo de levantar a mão, Irene, Rui, Adriana, né? Não. Não, ainda não. Aleluia. Então 2. Quase 3. Mas tudo bem. Vamos lá. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados ou até mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha vida, minha alma e da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. E quanta gente que está morrendo e pensa que está vivendo, mas está morrendo espiritualmente, está destroçado. Portanto, não deixemos de nos reunir como igreja, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o grande dia. Hebreus 10, 25. Isso é um fato mesmo, porque depois que Jesus voltar, muita gente vai ficar, vai se arrepender amargamente de não ter ido muitas vezes para ser alimentado espiritualmente. Porque aquilo que te alimenta espiritualmente faz você viver na prática as coisas de Deus. É uma coisa incompreensível racionalmente quando falamos de multiplicação, porque Deus é Deus de multiplicação. Multiplicação está no vernáculo de Deus. Ele que falou, foi o primeiro que falou sobre isso, de multiplicai. Mas ele opera em nós essa multiplicação quando de fato estamos andando na presença dele e quando nós doamos alguma coisa para Deus ter um subsídio para fazer o milagre. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Aqui começa a ministração. Pensa bem um pouquinho na sua vida. Antes de você ter tido um encontro com Cristo, quem você era? Eu era uma porcaria. Um lixo. Pecador. Escória. Mas Cristo veio a mim porque ele que veio primeiro, amém? Ele que te chamou primeiro. Eu tive um encontro com ele. A partir desse encontro, muita coisa começou a mudar. Minha mente começou a mudar. Minha maneira de agir começou a mudar. Minha maneira de falar começou a mudar. Toda a minha maneira de pensar começou a ser transformada. E hoje, se eu fizer uma retrospectiva, quantas coisas ele fez? Ele me deu uma paz que é inaudita, uma paz que é incompreensível até, que excede a todo entendimento, como diz a palavra. Eu tinha tristeza do mundo que operava a morte, mas hoje eu tenho alegria do Espírito, alegria com a própria redenção da minha vida, porque eu sei para onde eu vou, amém? Eu posso falar com Ele, com Deus Criador dos céus e da terra, com Deus que é dono do universo. Eu posso falar com Ele. Você quer pessoa mais importante do que Deus? Ah, mas eu não vejo. Invisível, mas real. E agora, aqui que está o negócio, quando diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, eu quero que você abra lá.
ou veja aí. Oh, mas, por favor, se acostume de novo a andar com a Bíblia viva. Eu costumo chamar isso de Bíblia viva, porque no celular é meio esquisito. Até uso às vezes, quando tem que passar algum versículo, eu uso. Mas para ler a Bíblia, meditar, eu gosto da Bíblia viva. Amém? Ô Rui, cadê sua Bíblia missionária? É a Bíblia viva. É fantástico, porque aqui você se acha. E você encontra o poder de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, que é Cristo, estou falando de Cristo. O primogênito de toda a criação. Lembre-se de uma coisa, foi através de Cristo que Deus criou todo o universo. E criou sua vida. E te salvou. Amém? O verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele, Cristo. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E tudo que foi criado, se você for ler o versículo seguinte, subsistem através dele. Porque sem ele nada vai subsistir. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Se não é ele, você não subsistiria. Você não respiraria, você não estaria aqui. Você não poderia assistir um jogo aí de futebol. Se não fosse por ele, você não poderia ouvir a respeito dele. Não poderia ouvir a palavra viva e eficaz, como diz na própria palavra. Agora, note uma coisa. Diz aqui que ele criou também as coisas invisíveis. Quero que você preste atenção nisso que está aqui. Ele criou as coisas invisíveis. Bom, mas se é invisível, não precisava criar. É invisível. Não traz essa conotação quando você olha de bate-pronto isso? Sim ou não? Não é verdade? Se é invisível, por que ele criou? Significa o seguinte, que o invisível que ele criou é palpável. Só que ainda você não pode ver, porque você ainda não tem essa capacitação para ver. Ele vai dar, num dado momento, a capacitação ou a glorificação que seja, para você ver o que é invisível, porque ainda não é permitido que você veja, mas é palpável. Palpável como você toca aqui. Por quê? Ele falou assim para os discípulos: olha, é o seguinte, eu tenho que ir porque eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, há um vasto território onde eu vou construir. Quando ele diz preparar moradas, porque ele é o arquiteto dos arquitetos, Cristo, porque, eu vou falar de novo, nele estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Mano. Toda a sabedoria do universo, a ciência do universo está nele. Todos os tesouros estão nele. Então, ele foi construir. Ele foi dar as ordens, ele fez o projeto. O pai deu toda essa autoridade para ele. Ele fez o projeto de cada casa. Lá. De toda a plantação que tem lá. Lá tem árvores. Lá tem vegetação. Lá tem flores. As flores não falam. Mas quando ele passa, as flores se encurvam diante dele. Isso está em muitos relatos de pessoas que foram lá. A água que corre do trono de Deus, o rio, é real. É físico. É palpável. Não é uma coisa mística, entenda. Não é nada místico. Tem muitas coisas que foram criadas, que está aqui, as invisíveis, muito. Além disso tudo, tem muita coisa aí. Que num dado momento, escute, você vai começar a ver e vai tocar. E aí ele disse assim, tá, eu vou preparar lugar. E depois que eu preparar lugar, então significa que o tempo é o tempo que está demorando, que lá o tempo é diferente, tá?
É o tempo que está demorando, que nós estamos aqui esperando, até terminar lá. Quando termina, assim é o casamento judaico, lá, desde a época de Jesus, que assim, o noivo ia para a casa do pai, ficava noivo, mas não se casava ainda. Ia para a casa do pai e construía na casa do pai a moradia. Ele construía o noivo. Depois, quando estivesse pronto, ele chamava o pai e mostrava para o pai, e aí, pai? É do teu agrado? Tá bem assim? O pai fala, tá bem, meu filho, tá ótimo. Tá bom, então eu vou casar. Eu vou buscar a noiva. Amém, amados? É a mesma coisa. Ele está construindo. Terminou, ele chama o pai. E aí, pai? Isso é real que eu estou falando. E aí, pai? Porque o que Jesus falou é relacionado a isso mesmo. E aí, pai, está tudo em ordem? Ó, meu filho. Você caprichou. Pode ir buscar a noiva. E aí ele volta. E a construção é a seguinte, isso é um fato. À medida em que você vai caminhando por fé, exercendo, praticando as obras da fé, tá? Ele vai construindo lá, ele vai pôr uns tijolos de ouro na sua mansão. É assim que é construído. Isso é real. Assim como as obras que você faz através do amor de Deus, e é por fé, mas conduzida pelo amor de Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque ele é amor, diz isso. Então entenda, o que ele criou de invisível é real. Agora, você quer ver uma coisa? Eu vou falar sobre isso. Para que Deus opere a multiplicação, ele está esperando que você doe. Doe aquilo que ele mesmo te deu. Ele fala, agora sim, eu tenho subsídio, porque é a maneira de Deus. Eu tenho subsídio, eu não estou falando algo, não estou nem ministrando oferta. Vai andando sobre isso que eu estou falando. Para Deus operar a multiplicação, você não está vendo a multiplicação, é uma coisa sobrenatural. Mas se torna palpável. Por que se torna palpável? Porque vem do invisível. Amém? Está aqui. Nós vamos começar lendo um trecho aqui. Eu te dei um preâmbulo, um começo aí, para você começar a entender o que eu vou ministrar. Tem uma passagem que talvez seja conhecida a maioria das pessoas do corpo de Cristo. Que é aquela passagem de Elias, que Deus manda ele uma viúva, que a viúva ia alimentá-lo. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Interessante, a gente quer pregar igual de manhã, mas sai diferente, né, Alice? É o Espírito Santo. Yes, aleluia. Veja bem, havia uma seca terrível na terra. Já tinha um ano, mais de um ano, sem chover. E aquela terra necessitava de água. As pessoas precisam de água. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Olha a loucura de Deus. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Aqui pegou. Trazer água para ele, até aí tudo bem, apesar que havia falta de água. Mas a mulher se dispôs a fazer isso. Então, ela parou no meio do caminho, naquilo que ela ia fazer, e voltou para ir buscar o copo de água. Agora entenda uma coisa, o povo de Israel estava tão desgraçadamente perdido, porque o rei Acabe se casou com uma endemoniada chamada Jezabel, e esta mulher trouxe toda a idolatria da família dela, lá da terra dela, para dentro de Israel. A Jezabel. A Jezabel era filha de um tal de Etibaal. Etibaal significa servo do Deus Baal. E o Deus Baal significa Deus da sujeira, Deus das moscas.
olha o Deus que o povo de Israel... Mas com o nosso passado, nós adorávamos muitos deuses. Por exemplo, Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Mas que riqueza? É o Deus do roubo, na realidade. Nós adorávamos também. E é um Deus imundo. Assim como esse Baal. Então o povo de Israel começou a adorar esse Baal. E também queria adorar Deus. Não dá certo isso. Olha como estava a nação de Israel. Por isso veio a seca. E Deus... É aqui que começa o negócio. E Deus não manda nenhuma viúva israelita. Porque deveriam estar todas endemoniadas, servindo a esse Deus aí, esquisito. Ele manda uma viúva que não tinha nada a ver com Israel. De Sarepta. E viúva. Viúva pressupõe-se que não tem recurso. O marido foi embora. Está lá só um filho. E ela, o que ela ia fazer? Olha o que o diabo tinha falado para ela. Olha o seguinte, você tem um punhadinho? Porque o diabo vê, de certa forma, algumas coisas do reino espiritual. Então, ele estava vendo que vinha vindo um profeta lá, e a sorte daquela mulher ia mudar. Ok? Então é o seguinte, o diabo fala para ela, vai lá, pega 2 pedacinhos de madeira, da árvore lá, seca, estava tudo seco. Você tem um punhadinho ainda, um punhadinho pequeno de farinha, porçãozinha de azeite, vai lá e faz um bolo, que é um pão lá. Você come e dá um pouco para o seu filho, vocês morrem. Porque não vai ter mais nada. Só tem isso, não vai ter mais nada, vocês morrem. Havia um espírito de morte ali falando para aquela mulher. Mas aí, ela vai pegar água. Aquele foi um sinal que o coração daquela mulher estava disposto. Olha, ela não sabia que Deus já tinha ordenado a ela, ele ordenou o espírito dela, e ainda ela não tinha descoberto isso. Quanto tempo, às vezes, nós demoramos para descobrir que Deus nos chamou? Nos chamou para sermos bem-aventurados, nos chamou para sermos prósperos para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quantas vezes nós demoramos para entender isso? Nosso desconfiômetro não entende e nós começamos a caminhar de qualquer jeito, mesmo crentes. Porque vamos absorvendo tudo que é rotina dessa vida, dessa terra, e o céu vai indo embora. Quanto mais o céu estiver presente na sua vida, mais você vai ouvir Deus. Porque Ele quer falar. Ele é o maior interessado em te abençoar, porque Ele te chamou para isso. Para você ser bem-aventurado, conforme eu falei. E aí Ele manda a palavra. Traz-me também um pedaço de pão. Opa. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, porque não era Deus dela ainda. É teu Deus, Elias. Não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. É isso que o diabo tinha falado para ela. Deus queria salvar aquela mulher. Deus queria resgatar aquela mulher. E torná-la próspera. Para que todos vissem o que Deus tinha feito na vida dela. E todos viessem a conhecer o verdadeiro Deus. Não aquelas imundícias daqueles deuses estranhos. Que nós servíamos no passado, né? Não servimos mais, hein? Graças a Deus. Amém, amados? Presta atenção. Elias lhe disse, aí veio uma palavra profética. Não temas. Vai, faz conforme, como disseste. Porém, faze disso, primeiro para mim, um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. Olha como Deus age. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A última palavra que ela disse foi a chuva, é o que mais eles precisavam.
Mas Deus não poderia movimentar os céus do invisível para trazer a chuva se ela não desse alguma coisa para Deus fazer. Estou falando? Não desse um subsídio para Deus pegar aquilo. Agora eu vou trabalhar no reino do Espírito. Agora eu vou mover aqui os céus e eu vou mandar chuva. Então, profeta, quando ela falou aquilo, ela falou algo de morte, ele mandou uma palavra de vida para ela, amados. É assim, nós estávamos caminhando ao redor da morte. E veio Cristo e quebrou esse bloqueio da morte e começou a nos transformar. Amém, amados? Aleluia! E nós estávamos todos oprimidos. E tudo que falávamos provinha do inferno que nos assediava e não tinha nada a ver com o céu. Por isso que eu estou te falando, amados, é importante você vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Porque é ela que vai te levantar, se você seguir. Porque aqui ele mandou uma palavra como se fosse um culto. Olha isso, mulher. E mandou a palavra. Mas ela mostrou uma disposição quando ela foi buscar, porque era uma viúva. O que um homem estava lá fazendo na porta da cidade, falando com aquela viúva? Uma mulher que estava sozinha, indo fora da cidade pegar os pedaços de madeira para fazer o fogo, para fazer o negócio lá e depois morrer. Mas era aquela mulher que se moveu a ir buscar água. Então, ali Elias teve no espírito dele a revelação, é essa. Então, para essa eu vou mandar a palavra. Aleluia. Mas quem você era antes de conhecer a Cristo? Às vezes nós não paramos para pensar e fazer memoriais de tantas coisas que Deus já fez, e às vezes nós não nos damos conta disso. Mas a mulher foi e fez. E com certeza, e depois você vai ler aqui, a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não terminou. Como Deus fez isso? Com um punhadinho que ela tinha, porque Ele trouxe do invisível que é real. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ah, mas eu não estou vendo. Deus não pode te mostrar, porque você não aguenta o baque. Se nós pudéssemos ver, ou já tivéssemos recebido essa capacitação para ver, mas por isso que Deus te deu algo chamado fé, que é um dom dele, colocou em você, para que você use isso que você tem. E veja quanta coisa ele pode fazer. Agora, se aquela mulher não tivesse feito aquilo, não ia haver chuva. Deus pegou aquele subsídio como uma autorização. Como é que se aquela mulher estivesse dizendo, através da palavra profética que ela tinha, como se ela estivesse dizendo, eu te autorizo, Deus, a fazer o milagre. Aleluia! Nós autorizamos Deus ou desautorizamos? Pastor, que está falando? Estou falando isso. Porque é assim que Deus age. É a maneira de Deus. Ah, mas eu preciso ter. Ela não tinha, ela tinha. Ela não tinha. Mas ela deu o que ela tinha. Primeiro profeta, eu vou aceitar esta palavra. Eu vou agir segundo esta palavra. Quer dizer, como se estivesse fazendo às cegas. Não, mas não era às cegas. Porque ela tinha palavra profética. Uau! Então ela recebeu. E ela quis. Agora, se você for ler, continuar lendo, você for ler, no capítulo 18, Deus pega Elias e diz assim, Elias, eu vou mandar chuva. Ele já tinha trabalhado com aquilo no reino espiritual. Dê um aplauso a Jesus. Eu não estou ministrando oferta, mas eu quero que você saiba uma coisa. Deus vê o valor que você está dando, sim. É através do valor que você está dando que Ele vai ver o seu coração, se teu coração é dele ou não. Quantas pessoas deixaram de experimentar milagres, multiplicação, de trazer do invisível para se tornar realidade, entender que é palpável, que é invisível,
Não recebeu, deixaram de viver isso porque deram sobras para Deus. Aquela mulher não estava dando sobra. Entenderam? Eu não estou ministrando oferta, mas eu quero que você entenda isso, amados. Deus não vai fazer se você não subsidiá-lo. É interessante, Deus é o dono, como é que eu vou subsidiá-lo? Mas é assim. É a maneira de Deus agir. Porque através da atitude do seu coração. Jesus estava diante de um gasofilácio. Ele não estava lá atrás sentado ou na frente alguma coisa. Ele sentou aqui, ficou olhando as pessoas trazendo. E ali ele estava vendo o coração das pessoas. Tanto é que ele vê o valor, que ele sabia quantos aquelas pessoas estavam dando. Tinham muito, estavam dando altas quantias, até boas quantias. Mas, diante daquilo que eles possuíam, eles estavam dando sobras. Sobras. Veio uma mulher viúva e ele olhou o valor, sim, que ela estava dando. E ele viu que o valor que ela estava dando era todo o sustento dela. Também. É a mesma coisa. Aquela mulher deve ter pensado, deve ter recebido alguma palavra, não é possível. Como aquela viúva lá. Não, eu vou dar todo o meu sustento. Eu quero acabar com essa miséria na minha vida. Não vou dar todo o meu sustento. Eu vou dar a chave para Deus. Eu vou dar a autorização para Deus. Você pode ter certeza. Aquela mulher talvez foi uma das discípulas de Jesus que ficaram muito bem de vida. Dê mais um aplauso a Jesus. Amado, muitos de nós não entendemos Deus, porque não queremos entender. Nós queremos entender nós mesmos, pensando que aquilo que nós estamos fazendo é o correto. Correto uma vírgula. Para Deus não. Muitas vezes nós fazemos o que o diabo quer que nós façamos. E continuamos, muitos aí, continuam a viver uma vida paupérrima espiritualmente. Uma vida semi-destruída. Que só falta dar um empurrãozinho para ir para o abismo. Essa é a verdade, amados. Você não pense que isso que eu estou falando é uma coisa qualquer. É assim que Deus age. Vamos ver uma outra passagem? Eu quero falar 3 ou 4 passagens. E nós vamos muito felizes para casa. Amém? Ok. Vamos lá. Abra em 2 Reis, capítulo 4. Está vendo como é diferente? Bem, ali estava aqui. Acho que eu só falei metade do que eu falei. A outra metade o Espírito Santo deu. Não é verdade? Tem gente que fala, não vou lá de noite, de novo, porque eu vou ver a mesma coisa que eu vi. Está diferente. Amém, amados? E você, então, é um felizardo por causa disso, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 42. O profeta tinha que alimentar um monte de profetas, ou aprendiz, né? E aconteceu o seguinte, versículo 42, 2 Reis 4, um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, grãos novos de trigo. Estava dando melhor. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Disse Eliseu para ele. O cara se assustou. Ele veio trazer para o homem de Deus. Ó, como Deus precisa da autorização. Porém, seu servo diz, como hei de pôr isso diante de 100 homens? O homem lá de Baal Salisa. Respondeu Eliseu, dá ao povo, para que coma. Pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Aquele homem veio, sei lá de onde, falou, vou dar primícia. Primícia é o melhor, é o primeiro fruto. A primeira fieira de pão, não sei se é assim que fala. Fornada de pão, primeira fornada desse pão, grãos novos de trigo, isso aqui é a primícia, eu vou levar para o profeta, e o profeta diz, dá para o povo. Deus recebeu essa semente, agora Deus recebeu o subsídio, agora ele vai fazer o milagre. Não, mas é pouca coisa para 100 homens,
Comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor que veio pela boca do profeta. Vicente, você vai prosperar, mas entenda o que você está ouvindo aqui. Você vai. A pessoa vai chegar lá. Vai. Escute. De que maneira? Eu não sei. Mas Deus vai fazer. Da maneira dele. Amém, irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. E Deus, de repente, vai começar a escancarar a porta. Você vai falar assim, nossa, parece que demorou para acontecer, mas agora eu estou vendo que foi no tempo de Deus. Amém. Vamos ver outra. Aleluia. 1 João capítulo 6, a partir do versículo 5. Esse Deus é fantástico. Esse Deus é fantástico, esse Deus é demais, esse Deus é maravilhoso. Amados do céu. Ele tem te transformado dia após dia, porque Ele quer que você o compreenda e o ouça, e ande segundo o seu querer e efetuar, como diz na palavra. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele estava lançando a palavra para testá-los. Ele perguntava isso somente para o experimentar, viu? Pois já sabia o que ia fazer. Mas não tinha feito ainda. Por que não tinha feito? Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos e 2 peixinhos. É tudo que o menino tinha. Que tinha levado para ele. Ele sabia que ele ia ficar um tempinho fora. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Uau! Interessante. Agora, como se ele estivesse dizendo, agora eu recebi a semente que eu precisava. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Enche o Maracanãzinho, enche aí o Ibirapuera. Enche. Ainda vai ficar gente para fora. Entenda, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Faz a conta aí para você ver quanto que dá. Talvez aquele rapazinho era filho de uma das famílias que estavam lá. Porque ele tinha em torno de 15 anos. Olha o coração desse rapaz. Havia muita relva naquele lugar, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. 12 cestos cheios. Sim, 12 cestos cheios de pedaços. Por que ele mandou recolher? É o seguinte, eu fiz um milagre, mas não vai pensar que a coisa é assim. Vocês vão guardar isso aí, porque quando precisar, vocês vão ter. Amém, amados? Deus é inteligente, Ele nos chamou para sermos inteligentes como Ele, como Cristo é inteligente. Amém, amados? Agora é o seguinte, quem foi o maior doador da história do universo? Não digo nem história da humanidade, da história do universo. Quem foi o maior doador? Deus, Pai. Fizeram uma reunião lá, na glória, Pai, Filho e Espírito Santo. É sério, porque em Efésios diz isso, beneplácito, da sua vontade. Beneplácito é a reunião do Pai, Filho e Espírito Santo. E ali, o Pai, que é o autor do plano, disse, olha, meu filho, você vai ter que ir por causa de uma multidão de pecadores. O que Deus tem a ver com o nosso pecado? Fomos nós que viramos as costas para Ele. E recebemos isso por herança genética até, desde o Éden. Isso é sério. Muita gente pensa que isso é místico, isso é uma historinha, isso é uma fábula. Fábula, uma ova. Isso é sério. Olha, tem uma humanidade pecadora. Você vai lá, vai se tornar um homem,
Você vai sair de toda essa glória, essa majestade aqui do céu, comigo. Você vai se distanciar de mim e vai lá. Olha, meu filho, só que vai chegar um momento, eu vou te abandonar. Lá na cruz. Por quê, meu filho? Sabe por quê? Porque você vai estar com os pecados no seu corpo. Os pecados de toda a humanidade vai estar em você. E eu vou ter que virar as costas, vou ter que te abandonar. Se você for até o fim, vai haver salvação. Olha o que o Pai fez. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 9 e 10. Tá ligado aí, meu querido? Amém. Aleluia. Porque isso é vida. Isto é vida. Isso é a verdade. Amados, não seja mais indiferente. Não seja mais, não leve a vida de qualquer jeito mais. Não leva segundo o seu próprio querer, o seu próprio interesse. Porque senão nunca você vai ver, você vai conhecer o melhor de Deus. Muito bem. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Espera um pouquinho. O catolicismo romano prega uma idiotice, como se Jesus estivesse aqui, quando ele esteve aqui, ele fosse um esfarrapado. Eu vou te dizer o que significa isso. Quando ele fosse um esfarrapado, andasse descalço, não tivesse nem sandália para vestir, morasse num barraco, e um monte de seguidores no mesmo esquema, tudo um monte de bando de miseráveis, seguindo Jesus. Ó vida, ó, temos que seguir esse homem, hein? Não, para começar, Jesus recebeu ouro quando ele nasceu. E eu vou quebrar uma fábula aqui. Vou arrebentar essa fábula, que não tem nada a ver. Muita gente fala que foram 3 reis magos. Ai, que bonitinho. 3 reis. Levaram lá o ourinho, incenso e mirra. Sabe o que é isso? É o seguinte. Todo rei, ou filho de rei, que nascesse naquela época, era uma prática normal. Outros reis irem até lá e levar para aquele menino que tinha nascido, que era um príncipe, filho de rei, levar para ele os presentes, que era comumente ouro, incenso e mirra. Mas não qualquer incenso e não qualquer mirra. Eram esses os presentes. Então não eram 3. Só porque os presentes foram 3 tipos, qualidades de presentes, inventaram que eram 3 reis. Mas não eram, eram muitos reis que foram lá. Está quebrado essa fábula ou não? Você nunca mais fala. Foram 3 reis magos. Põe lá no presépio. 3 reizinhos magos. Que bonitinho. Não, era uma comitiva. Eu não sei como é que coube tudo aquilo lá em Belém, que é uma cidade pequenininha. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Ok. Então ele recebeu ouro. Não era qualquer ouro. Ouro de Ofir, que era o melhor ouro. Muito bem. Jesus tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Não tinha só 12. 12 foram aqueles que formaram a igreja, começaram a igreja, 12 apóstolos. Mas ele tinha muitos outros discípulos. Por exemplo, ricos, mais ou menos, pescadores, publicanos. José de Arimateia, a palavra diz que era rico. E diz que era discípulo de Jesus. Ok? Zaqueu, que queria conhecer Jesus, subiu lá numa árvore. Jesus foi lá, conhecendo o coração dele. Eita Jesus, hein? Cristo amado. Ó, Zaqueu, desce aí da árvore, porque me convém pousar na sua casa. Eu vou lá jantar. Ele saiu cheio de alegria, foi lá e convidou toda a batota dele. Os publicanos, tinha prostituta no meio, tinha um monte de gente. Não que foi orgia, não foi isso, foi um banquete. Mas ele era amigo dessas pessoas. E chamou lá.
A palavra diz que era muito rico. E aí, no meio da conversa, ele se levanta, que tinha sido tocado por Cristo. O seguinte: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. 4 vezes mais. Agora, quem estava lá na comitiva junto com Jesus, começou a seguir Jesus? O Bartimeu, um cego que pedia esmola na porta de Jericó. Jesus entrou em Jericó quando ele viu Zaqueu. E quando Jesus o cura, diz que ele, antes de curar até, ele lançou para trás a capa dele, onde ele recolhia as esmolas. Jesus o cura da cegueira. Primeiro espiritualmente, que ele reconhece que é o Messias. Depois o cura da cegueira e diz que ele largou tudo para trás e foi seguir Jesus. Se tornou discípulo. Ele estava lá, na casa de Zaqueu. Amém, amados? Os discípulos e os outros discípulos também estavam com Jesus. Imagina a alegria do Bartimeu, quando aquele homem falou, dou metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava suprindo os pobres de Jericó. Dê um aplauso a Jesus. Você tem que pensar na palavra quando você lê. Você tem que meditar e ver a forma dele agir. Uau! Olha o subsídio que ele estava dando. Houve uma tremenda abastança ali, amados. E com certeza houve muita salvação, porque aquelas pessoas que estavam lá na mesa do banquete de Zaqueu se converteram na medida em que Zaqueu se converteu e declarou aquela palavra. Amados, só Deus para fazer isso. Só Jesus para fazer um negócio desse. Aleluia! Então, olha os naipes, olha os status daquelas pessoas que seguiam Jesus. Tinham tudo quanto é gente. Mulheres que tinham sido libertas por Jesus. Mulheres da High Society. Por exemplo, Joana, mulher do procurador de Herodes. Susana, que eram mulheres ricas. Maria Madalena, que era uma mulher bem bastada, sabia disso? Que tinha sido liberta de 7 espíritos imundos. Diz a palavra que muitas outras, junto com estas, investiam no ministério de Jesus com seus bens. Sabe que essas mulheres ficaram pobres? Jamais. Aquelas mulheres tiveram testemunhos poderosos. Porque foram discípulas de Jesus. Receberam o poder do Espírito Santo, andaram poderosamente nessa terra, amados. E quando foram, levaram as obras da fé daqui, porque material não se leva a nada, mas se leva as obras movidas pela fé que foi dada a ti. Aleluia, glória a Jesus. Então veja bem, porque ele era rico e se fez pobre, é o que eu estou dizendo. Ele estava na majestade, na glória, o dono do universo, se tornou um homem. Se tornou carne, caminhou aqui, para nos salvar, para que nós, diz aqui, para que nós nos tornássemos ricos. Hoje, você é rico e não sabe. Por quê? Você recebeu o poder de Deus dentro de você. Só que você não pode deixar isso represado na sua vida. Amém, amados? Você recebeu o dia que você pediu, Pai, dá o Espírito Santo. Jesus disse que ia enviar, enviou. E quando você pede, Pai, dá o Espírito Santo, Ele manda o Espírito Santo para você. E você é cheio do Espírito Santo. E começa a falar de outra maneira, começa a agir de outra maneira. E começa a falar do Evangelho que te salvou, que te redimiu, que te resgatou, que te libertou. E aí, a tua vida aqui na terra vai ser debaixo dessa riqueza que é do céu. Amém? Aleluia. Então é isso, amados. Não tem outra maneira de você conhecer as coisas do invisível, conhecer aqui na prática, se não for doando. É dando que se recebe. A palavra diz, é melhor dar do que receber, porque aí Deus te dota de sementeira, te dá uma qualidade de vida diferente, te dá uma visão aberta, te dá uma amplitude na sua caminhada aqui na terra, amados, e você vai ter um testemunho em todos os lugares onde você for, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Você não está gostando, mas tudo bem, eu estou pregando e eu estou cheio do Espírito Santo, e eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, amado.
Eu quero que você ande realmente, altaneiramente nessa terra, que você ande numa qualidade de vida muito melhor daquela que você tem. Você já tem uma vida boa, porque você conhece. Mas Deus quer que você o conheça muito mais ainda. Deus quer que você conheça mais ainda as coisas que Ele preparou, criou no invisível, para se tornar visível na sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos encerrar. Você vai entender profundamente isso agora. Alinhavando. João capítulo 12. A partir do 24. Falando dele mesmo, né? Agora foi rápido, hein? Ok. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo, eu já falei milhares de vezes essa palavra, mas é para alinhavar. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando. Jesus estava se referindo a ele como grão de trigo. Ele estava entrando em Jerusalém aqui. Falou assim, eu sou um grão de trigo, veio do céu. Grão de trigo comparado com toda a grandeza. Era um grão de trigo. É o seguinte, se eu não me doar, se eu mesmo não me doar, não vai ter fruto. Não vai ter multiplicação. Você lembra que eu te falei que multiplicação está no dicionário divino? Foi ele que disse, a primeira vez foi Deus que disse essa palavra, multiplicação. Falou, se eu não me doar, significa que eu fui movido pelo meu próprio interesse. Eu vou ficar só. Aqui ele está dizendo. Se eu não fizer nada, não vai ter fruto. Se eu não fizer isso, não vai ter salvação na terra. Então eu vou morrer por uma multidão de pecadores. Eu vou para a cruz para miríades e miríades de pecadores que não merecem, mas eu vou fazer isso. Eu vou. O Pai mandou fazer. Então eu vou fazer. Então, o maior doador da história do universo é Deus Pai. Mesmo passando por aquilo que ele ia passar, o próprio Pai. Porque ele ia ter que fazer isso. Para nós sermos alcançados, ele fez. Agora, tem muita gente que não entende isso. Amados, eu não quero viver uma vida seca. Eu não quero viver uma vida difícil. Mas eu quero viver uma vida na revelação de Deus. Podendo falar das coisas dos céus que são reais. Podendo levar, poder levar esta palavra em muito mais lugares onde eu já fui. Eu quero poder transbordar muita gente. Por quê? É isso que eu quero levar. Porque, queridos, sinceramente, tem muito Doril por aí. Doril não, tem muito Denorex. Não é Denorex, não é esse negócio? Esse negócio é velho, hein? Parece, mas não é. É, isso aí. Isso aí que eu queria lembrar. Denorex, parece, mas não é. Não é, Marli? É Denorex, é que não é do seu tempo. Mas é do tempo do Vicente, não é? É do tempo dele. Peguei um que é do tempo. Apesar que eu não sou tão velho assim, eu sou novinho ainda. Mas eu me lembro desse Denorex. Parece, mas não é. E tem muita gente que parece, mas não é. Você vê, amados, eu não quero entrar nesse assunto. Mas você precisa ser um cristão
que queira ver o poder de Deus, a multiplicação, queira ver o transbordamento do Espírito, queira viver nessa terra, manifestando o céu, né? E esta é a maneira de você manifestar o céu, assim como Deus fez. Amém? É o seguinte. Eu estou declarando uma palavra profética hoje. Que vai haver uma extensa multiplicação. Mais do que você imaginou. Porque é assim que Deus faz. É a maneira de Deus agir. Eu não estou te convencendo a nada. Quem convence é o Espírito Santo. Se eu abrir a minha boca pelo Espírito, Ele vai tratar de inserir isso no teu coração e de poder te transformar, de poder te dirigir e você ser guiado pelo Espírito Santo a cada dia da sua vida. Você poder enfrentar as tuas situações, os desafios e tantas coisas que se passam no nosso dia a dia. Você vai enfrentar tranquilamente. Tranquilamente. Mesmo. Você vai superar qualquer coisa se você andar no Espírito, amado. Se você for uma pessoa entregue aos desígnios de Deus, você vai ver os milagres. Você vai ver de fato o melhor que Deus preparou, que já está estabelecido. Só que está no plano invisível, mas isso se torna palpável na sua vida. Amém, queridos? Ok. Você vai trazer oferta. Mas uma coisa, eu quero que você reflita muito nisso. Você vai dar se você quiser dar. Você não é obrigado a dar. Deus não te obriga. Porque o próprio Espírito Santo é gentleman. Ele é cavalheiríssimo. Ele não pode operar se você não o convidar. Agora, como é que tem sido o teu dia a dia? Você tem conversado com o Espírito Santo? Espírito Santo, olha, tem uma situação lá, eu preciso resolver, me dá uma direção. É assim que você tem que falar. Espírito Santo, eu preciso de um caminho aqui aberto hoje. Eu preciso falar com tal pessoa. E Espírito Santo, faz acontecer. Me dá estratégia. E pronto, e vai. E não fica querendo planejar, porque Jesus falou sobre isso. Não planejeis o que é vez de dizer, porque o Espírito Santo tomará sua boca. Mas fala com Ele. Fala com Ele, com aquilo que você tem, que é Deus. Que não é aquilo, é a pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Então é o seguinte. Traga a sua oferta. Mas pensa numa coisa. Você pode determinar uma grande multiplicação de na sua vida. Eu estou falando sério, porque a palavra está levando a isso. A palavra está conduzindo a isso. Em nome de Jesus. Amém?